Tudo certo, professora. Cauane, Boa noite, tudo bem? tudo bom, graças a Deus. Boa noite, tudo bem, Cauane? Boa noite, bem. Tudo certinho. Então tá bom. Eu também tô bem. Tudo bom. Raira, tudo certinho aí? Também, graças a Deus, tudo bem. Ellen, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Que bom. Então tá bom. Lucas, boa noite. Oi, professora, boa noite, tudo bem? Tudo bem por aí? Graças a Deus, e a senhora? Também. Vamos tocando barquinho. Então tá bom. E o cabelo? Então vamos lá. Ai, tô acostumando, tá difícil, mas ele tá meio revoltadinho, mas devagar a gente vai ajustando. Tá bom. Tá bom. Então vamos lá. Pessoal, vamos fazer o seguinte: eu estava conversando com o pessoal aí, da gente encerrar primeiro os slides. É pouquinha coisa que falta sobre as ferramentas inovadoras. Faltaram duas metodologias só. Nós falamos das metodologias ativas e falamos das metodologias ágeis. E ficaram faltando as metodologias imersivas e as metodologias analíticas. Vamos encerrar isso e aí, em seguida, a gente já começa a discutir sobre as questões, pode ser? Ou vocês acham melhor inverter? Começar pelas questões lá da atividade 8 para depois o slide. O que vocês acham melhor? Então vamos lá. Vamos finalizar e aí a gente já entra nas questões, tá? Mesmo porque a parte mais importante aqui a gente já comentou, já falamos dos vídeos, né? Então vamos lá. Vocês estão conseguindo visualizar meu slide? Deixa eu arrumar aqui, peraí. Tá. Então, nós já falamos, deixa eu pegar lá, nós estamos nas metodologias imersivas agora. Espera aí, deixa eu só encontrar aqui. Tecnologias, tendências. Calma lá. Deixa eu ver quem está chegando. A Nayara. Boa noite, Nayara. Tudo certinho, Nayara? Vamos lá. Falamos das metodologias ativas, ágeis, aqui. Olha, é a partir do slide 32 que a gente vai começar a encerrar hoje, tá? Muito bem, então vamos lá para a gente finalizar esse assunto. Do que é que nós estamos falando? Das tendências em treinamento e desenvolvimento. Lembre-se que o T&D já faz parte do, vamos dizer assim, do conteúdo do gestor, né? Considerando que desde a década de 60 a gente já falava em teoria do DO, teoria do desenvolvimento organizacional, e para a organização poder se desenvolver num cenário de mudanças, de muita competição, né? Para ela conseguir se manter nesse mercado altamente competitivo, a empresa precisa ter uma equipe, um pessoal muito bem preparado para lidar com as mudanças, seja as mudanças em cima da tecnologia, seja mudança na própria legislação, seja mudança na economia, seja lá o tipo de mudança que for, né?
para a organização conseguir sobreviver, ela precisa ter um pessoal altamente capacitado e que dê conta de ser flexível diante das mudanças que vão ocorrendo. E isso não é diferente, né? Desde 2000 para cá, né? Esse cenário de mudança, de competição, de novas tecnologias, ele cada vez mais se intensifica. Então, a tendência aí em cima do T&D, do treinamento e desenvolvimento de pessoas, para que o gestor dê conta, né, de poder fazer a gestão dele, de poder fazer com que a organização evolua, certo? Bom, dentro do T&D, nós já comentamos aí uma pesquisa, o quanto que é investido em termos de Brasil, né? Os critérios que alguns adotam aí para poder investir no pessoal, né? E aí nós temos várias metodologias de aprendizagem para que você possa ensinar o colaborador, preparar o colaborador, né, para essas mudanças. Nós já comentamos as chamadas metodologias ativas. O que são essas metodologias ativas? Nós comentamos que são aquelas que o indivíduo ele participa ativamente no processo de aprendizagem dele. Então, o indivíduo tem que também ser criativo, o indivíduo vai ter que resolver problemas, né? Nessas metodologias ativas, então, o indivíduo, ele participa, ele é bastante participativo no processo de aprendizado. Dentre as metodologias ativas, nós já comentamos sobre a aprendizagem baseada em problemas, a PBL. Nós comentamos da aprendizagem baseada em projetos. Nós comentamos do movimento Maker, que é aprender fazendo. E nós discutimos sobre o Design Thinking, que é uma metodologia de trabalho, uma técnica, um jeito de se trabalhar, onde vai precisar de muita criatividade, de muito trabalho em equipe, né? E que é um trabalho altamente colaborativo. Um tem que ajudar muito o outro aí, para que consiga fazer as entregas das atividades, das tarefas, cada um assume lá um papel e a equipe dá conta de entregar os resultados, né, dentro do Design Thinking. Então, é uma metodologia de trabalho, é um jeito de trabalhar. Bom, terminamos as metodologias ativas, nós fomos para as metodologias ágeis. E o que são essas metodologias ágeis? São aquelas em que a preocupação maior é fazer com que se consiga entregar, né, um trabalho ou entregar um resultado no menor tempo possível. Então, o foco das metodologias ágeis, elas vão nesse sentido de fazer com que a gente consiga aproveitar o máximo possível do tempo e das pessoas, né? E acelerar o processo de entrega das atividades, dos trabalhos, né, através da equipe. Então, quando a gente ouve falar em metodologia ágil, a gente tem que lembrar, né, que essa metodologia, o foco dela é fazer com que os processos, né, dos trabalhos se tornem mais rápidos, né? O foco está na velocidade. Metodologia ágil, o foco está na velocidade dos processos, das etapas de um trabalho que tem que ser desenvolvido. E é lógico que a metodologia ágil também envolve pessoas, né? Ela também envolve esse aspecto colaborativo também, né? Então, também é um jeito da gente trabalhar. A metodologia ágil é uma técnica também, é um jeito de se trabalhar, onde a gente consegue um resultado mais rápido, que tem que ser realizado através desse processo colaborativo da equipe. Muito bem. Entre as metodologias ágeis,
nós já discutimos sobre o Scrum, né? Até vocês viram aí o vídeo, né? Foi passado um vídeo para vocês falando do Scrum, que é também um jeito de trabalhar, onde é um processo sequencial, né? E nesse Scrum também, ele é um processo inovador, porque ali existe um trabalho em equipe, existe um painel de controle do que é que cada um está fazendo, qual a atividade que já foi começada, quem está fazendo o quê, qual parte do trabalho que está sendo feita. Desse painel, então, a gente consegue ter um controle maior em cima do que cada um da equipe está realizando, né? E todos são responsáveis pela entrega dos resultados. Então, existe uma responsabilidade grande aí da equipe. Então, o Scrum é também um jeito de trabalhar, uma metodologia, uma forma de trabalho, certo? Que também envolve equipe, que também é colaborativo, e onde eu tenho esse controle dos processos através desses painéis visuais, que eu bato o olho lá, eu sei quem está fazendo o quê, né? Quem já terminou a parte dele, quem não terminou ainda, como é que está. Então, o Scrum permite, é uma metodologia ágil e permite trabalhar dessa forma, tá? E lógico, né? Sempre aí o foco está nessa questão de ganhar velocidade na solução de problemas, né? Ganhar velocidade em visualizar novas oportunidades, né? Então, o foco está nisso. Bom, ainda nas metodologias ágeis, nós já comentamos sobre contratos sociais, comentamos sobre o Kanban, que vocês viram o vídeo, né? Lembra lá do vídeo do Kanban, que é registro visível, ou seja, o Kanban é também uma metodologia de trabalho através de cartões, né? Ou post-it, que eu posso colar, né? E eu tenho uma visão panorâmica das minhas pendências, do que eu tenho que fazer, o que já está feito. Eu vou mudando os post-its de lugar, das colunas, né? Eu monto um painel e coloco lá nessa coluna, né? O que é que eu estou realizando, o que é que eu já realizei, o que é que eu vou realizar mais tarde. E eu tiro o post-it, estava lá pendente, eu tinha que pagar as contas hoje, já paguei, eu tiro o post-it dali e já coloco ele na coluna do realizado, previsto, realizado. Então, o Kanban, lembrem-se de registros visíveis, tá? Através de post-it, cartões, controle visual, tá? Controle visual, é até melhor. Muito bem. E falamos também do Canvas, né? Dentro das metodologias ágeis, o Canvas também segue praticamente o mesmo estilo do Kanban, porque o Canvas também, ele é um painel onde eu enxergo as atividades, mas o que muda do Kanban para o Canvas? Enquanto no Kanban você tem atividades previstas, realizadas, né? Ou pendentes, você monta do jeito que quiser o seu Kanban. Quando você usa o Canvas, você usa muito para planejamento, por exemplo, você vai para planejamento estratégico. Você vai abrir um negócio, por exemplo. Então, quando você vai abrir, qual é seu público-alvo, você usa para planejamento, né? Para você ter uma visão geral do negócio. Então, você acaba fazendo uso para planejamento estratégico, utiliza muito o Canvas, tá? Bom, tudo isso nós já falamos, que são formas, técnicas, metodologias de trabalho, né? Aliás, é de aprendizado e que são aplicadas, logicamente, no ambiente de trabalho. Bom, ficaram faltando duas metodologias, as imersivas e as analíticas. O que são essas metodologias imersivas e o que elas compreendem? Então, quando eu falo em
em metodologias imersíveis, eu tenho que pensar que é um jeito que vai promover a aprendizagem, mas essa aprendizagem ela vai utilizar de mídias e de tecnologias, tá? Então, eu vou fazer uso de mídias e de tecnologias, certo? E, na verdade, seria uma forma mais agradável, mais divertida de gerar o aprendizado. Alguém já ouviu falar aqui em gamificação? Alguém já ouviu falar nos games ou gamificação? Sim ou não? Isso. Olha, uma palavra que está muito em evidência hoje são os games, jogos, tá? Jogos. Gamificação é uma aprendizagem através de um joguinho, mas esse jogo ele tem um fundo educacional, um fundo para ensinar alguém a fazer alguma coisa, mas é através de um jogo, de um joguinho, tá? Então hoje se fala muito em aprendizado através da gamificação. Você vai jogar e você vai aprendendo, tá? Aí, nessas metodologias imersivas, você pode utilizar simuladores, né? Nesse simulador, então, a pessoa vai vivenciar a situação, né? Ela vivencia o ambiente, né? E por isso que fala que nas metodologias imersivas, você vai entrar de cabeça nessas metodologias imersivas, vai se sentir como se tivesse ambiente. Então, você vai aprender, porque você vai fazer uso, né, desses ambientes, tá? Então, você, por exemplo, o piloto vai receber um treinamento. Você não vai pôr ele lá no avião para ele treinar o avião, treinar a pilotagem dele no avião, né? Você tem um simulador, um cockpit ali, onde lá ele vai dirigir, ele vai pilotar, ele vai dar os comandos e ele vai se sentir como se estivesse dentro de uma aeronave de verdade, né? De um cockpit, de uma cabine de verdade, né? Mas ele vai usar isso para quê? Para aprender. Então, mesma coisa, eu posso ter ambientes virtuais, né? Que permita que eu tenha as sensações, né? Onde eu vou estar ali para praticar alguma coisa para que eu possa vivenciar uma situação e aprender, tá? Telepresença, né? Também é utilizado. Essa telepresença é sempre num local diferente, né? E a gente vai criar situações para a pessoa vivenciar essa situação e aprender o que deve ser o correto. E aí vem os chamados jogos sérios, serious games. Só se fala em game hoje, gente. Por quê? Porque os games, eles têm lá uma estrutura, os games têm uma simulação, né? É lúdico, a pessoa gosta porque brinca, mas pode estimular muito o desenvolvimento e o conhecimento e até habilidades. Eu posso criar... Bom, imagina que eu tenho, sei lá, que fazer por exemplo, eu tenho que vivenciar, eu quero vivenciar como que eu vou me dar como gestor de uma empresa. Tem jogos aí, tem games que simulam o ambiente de uma empresa, né? E aí dentro desse jogos empresariais. Vocês têm essa disciplina ou não? Vocês sabem se vocês têm essa disciplina, jogos empresariais? Eu acredito que não. Não, às vezes no sétimo, oitavo termo, às vezes tem essa disciplina. Jogos empresariais é isso, são simulados, né? Olha, você está com uma empresa na mão, você tem que comprar tantas unidades para abastecer seu estoque, seu caixa tem tanto de dinheiro, mas você precisa investir tanto no marketing, você precisa cuidar de tal coisa. Então, é através de jogos, né? Se você compra demais e estoca demais, você pode quebrar com a empresa, ficar sem dinheiro no caixa, vai criando situações, mas são jogos.
mas você pode treinar ali as suas habilidades de gestão através desses jogos empresariais, tá? Mesma coisa, esses jogos aí também, o chamado Role Play Games, RPG, né? Que são jogos também de desempenho. Cada pessoa vai assumir um papel no jogo, né? Eu vou ser o administrador, o outro vai ser o meu colaborador, o outro vai ser, cada um assume um papel, né? E aí são criados ambientes aí, cada um vai interagindo e vai jogando para poder construir uma história, para poder vivenciar uma situação, né? Então, metodologia imersiva mexe muito com a sensibilidade da pessoa através desses ambientes, utilizando mídias e tecnologias. E aí você pode simular as situações. Tranquilo? Belezinha, pessoal? Estão entendendo? Beleza? Ótimo. Então vamos lá. A última das últimas metodologias. As chamadas, outra forma, né, da gente aprender ou da gente ao nosso colaborador, através das chamadas metodologias analíticas, certo? O que são essas metodologias analíticas? De análise, para ajudar a tomar decisão, tá? Como que pode me ajudar a tomar a decisão? Justamente em cima de dados, de informações. Gente, não se deve tomar decisão se você não tem dados e informações na mão, tá? Para tomar decisão, você tem que ter informação. Você tem que ter dados. Então, o que é metodologia analítica? Lembra de análise e lembra de tomada de decisão. Então, olha só, essas metodologias, elas usam muito o poder computacional das máquinas, dos computadores, para coletar informações, tratar as informações, transformar essas informações e ajudar a gente a tomar decisão. Então, por exemplo, eu quero fazer minha previsão de vendas para dezembro, certo? Gente, como é que eu vou fazer minha previsão de vendas? Com base em quê? Eu vou comprar, quanto que eu vou comprar? Ou seja, você já tem que vir, ao longo do tempo, realizando registros, não é? Lá no seu computador, deve ter uma planilhinha onde você já vai lançando, né? Dia a dia, semana por semana, quanto você tem vendido, qual produto que vende mais, qual produto que vende menos, né? A sua carteira de clientela, qual é o perfil, certo? Então, metodologias analíticas é isso. Esses dados que você foi jogando, coletando ao longo dos dias, das semanas, dos meses, né? Você vai utilizar isso aí para você poder transformar e tomar decisão em cima. Até na sua vida pessoal, né? Quem é aqui que tem planilha em casa e controla para saber todo mês quanto que gasta de água, de luz, de telefone, de internet, de supermercado? Quem faz planilha aqui? Eu quem? Raira, você faz planilha todo mês para saber quanto está gastando de água, energia, mercado, internet. Isso. Tem que fazer. Por quê? Porque senão, como é que você vai tomar decisão na sua vida, né? Vamos supor, você fala assim, professora, agora eu quero comprar. O que você quer comprar, Raira? Fala uma coisa assim, um objeto de desejo. O que você gostaria de comprar? Trocar de carro. Boa, tá aqui. Como é que você vai tomar uma decisão se você vai trocar ou não de carro? Se você não tem planilha, onde você pode fazer a evolução dos seus gastos, você saber o que você pode cortar, o que você pode poupar. Oi?
controle de gastos. Controle ferrenho de gastos, né? Aí você fala, não, eu não vou ficar fazendo a mão toda semana fazendo unha, eu vou economizar o dinheiro de manicure. Não, eu não vou ficar toda semana comendo lanche para fora, eu vou economizar esse dinheiro, eu faço um miojo, faço um miojo em casa e não vou na rua para não gastar, para eu juntar dinheiro para trocar meu carro, não é assim? Ou seja, para você tomar uma decisão, você tem que ter dados na sua mão. Você tem que saber quanto você ganha, no que você está gastando o seu dinheiro, o que pode economizar. E se o dinheiro não está dando, o que você vai fazer para você fazer mais dinheiro? Como é que faz dinheiro? Como é que faz dinheiro? Entendeu? Venda extra. O que eu vou vender? O que trabalho que eu posso fazer para aumentar minha renda? É isso aí, entendeu? Então, metodologia analítica te ajuda a tomar decisão em cima dos dados que você tem que obrigatoriamente ir coletando ao longo do dia, da semana. Pega um caderninho aí, todo dia você anota o que você está gastando todo dia, até o chicletinho que você compra, aí você tem que anotar. Você tem que saber todo dia. Tá. E aí você separa por categoria, não é isso? Aí você isso, é isso aí. Isso, isso, é isso aí. É isso aí. Desde a ração, energia, como é que tá o negócio da energia elétrica? Agora chega no frio, a gente demora mais no banho, a conta de energia vai na lua, né? Tem que ter controle. Ah, tá. Sim, ah lá. Então, aí, você está vendo como você já sabe da sua vida aí, a época que gasta mais, a época que você gasta menos, no que você está gastando. Gente, tem que fazer planilhinha, tá? Hoje é dia tal, no que você gastou dinheiro hoje? Se você não gastou dinheiro hoje, ótimo, né? Mas todo dia, anota lá tudo que você gasta, tudo, chicletes, qualquer coisa que você comprar, anota, todos os dias vai anotando. E aí vocês vão cair para trás, a hora que vê o tanto de dinheiro que a gente gasta aí, nem sente, nem sente. Não é? Eu controlo cada centavo, marco tudo, todo dia. Eu já anoto no celular. No celular já vou anotando, para eu não esquecer. Hum. E tem que fazer isso. Tem que fazer, Raia. Então, você é a dona do dinheiro aí. E tem que ter controle, Raira. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Né? Então, gente, essa metodologia analítica é basicamente em cima disso. Coletar dados que te ajudem a tomar decisão. E aí eles falam, né? No nível macro, no nível micro, né? No macro, aí eles falam onde você vai coletar mais informações detalhadas, por exemplo, do aluno, como é que está o desempenho dele, se ele está progredindo, se ele não está, né? No nível micro, intervenções aí, o que você precisa fazer no curto, médio prazo, né? Às vezes o aluno tá tendo problema, o que precisa fazer para mudar, tem que estudar mais, tem que dedicar mais tempo ao estudo. Então, aí vai. Mesma coisa com as tuas contas. Você vai olhar as contas e aí você vai vendo o que você pode ir cortando, ou, né, para você conseguir o que você quer, tá? Bom, então, essas metodologias analíticas, elas são basicamente em cima disso. E para a gente finalizar, então, essa parte do T&D, dos treinamentos e desenvolvimento das pessoas, né?
A gente precisa lembrar que, lógico, que a empresa mais quer é desenvolver talentos, né? O que a empresa mais quer é que aflore os talentos de cada um. Isso é importante para ela, porque pessoas criativas, inovadoras, elas conseguem enxergar novas soluções, novas oportunidades, certo? Para isso, então, você tem que investir em técnicas e ferramentas, tem que fazer investimento, não tem outro jeito, né? E o que é o ideal? Que o ser humano desenvolva as duas competências. Hoje, muita gente está sendo demitido das empresas por conta das chamadas soft skills. O que é hard skills e soft skills? Hard skills são as competências técnicas, o conhecimento que você tem que ter, né? O conhecimento que você adquiriu e que você é capaz de aplicar lá no teu trabalho. Ah, você consegue montar uma planilha? Consigo, né? Ótimo. Então, às vezes a pessoa ela tem muita competência técnica e não tem habilidade nenhuma em lidar com as pessoas ou habilidade comportamental, que são as soft skills. Skills são habilidades, tá? Então, veja bem, nós precisamos desenvolver esse lado nosso do conhecimento, né? De saber fazer, de ter competência, saber fazer, mas nós não podemos esquecer também do nosso lado emocional e social. Tem gente que não sabe conviver com os outros. Tem gente que não sabe trabalhar em equipe. Gera conflito o tempo todo, né? Então, esse aspecto emocional e social, ele é muito valorizado hoje nas organizações, certo? Então, a gente, como nós estamos falando em aprendizado, precisamos lembrar que nós temos que desenvolver esses dois lados. Não só aprendizado técnico, mas também comportamental. Atitude, né? Pontualidade, compromisso com as coisas, tudo isso é visto hoje e é considerado. Certinho? Então, pessoal, é isso aí, né? O que eu tinha para passar para vocês em termos de um DO, de uma teoria de desenvolvimento organizacional mais contemporânea dos nossos dias, nos nossos dias são todas essas técnicas, são todas essas metodologias que permeiam, né? Vai desenvolver o funcionário, tem que ser em cima desses pontos que nós falamos, tá? Isso é importante porque, lógico, você tem um colaborador bem preparado, né? Ele vai agregar, ele vai modificar a realidade da empresa de forma positiva, né? Está mais do que comprovado que o investimento feito no ser humano é o investimento que mais dá retorno para a organização, tá? O ser humano, como põe aqui, ó, ele tem infinita capacidade de inovar, né, nos processos, nas atividades, naquilo que tem que ser realizado, né? Então, desenvolvimento e educação das pessoas resulta para a empresa em eficiência, vai fazer as coisas com menos erros, menos falhas, resulta em produtividade, consegue fazer mais gastando menos, não tem perda de tempo, não tem desperdício de material, né? Consegue entregar resultado, meta, né? Faz uso da criatividade, da inovação e do engajamento do colaborador, certinho? Então, é isso o que permeia aí toda essa situação em relação às ferramentas que a gente pode usar e aplicar para desenvolver pessoas no ambiente organizacional. Ok? Bom, agora é com vocês. Deixei a tarefinha, né?
que era a tarefa? O artigo aí, eu deixei um artigo de uma revista, mas eu pedi para vocês complementarem para mim, né? Que não é para vocês ficarem presos só a questão do artigo. Vou só abrir aqui para eu ver a atividade 8 aqui para mim. Peraí. Vocês estão aí em mãos com a atividade 8? Para a gente discutir? Deixa eu abrir meu arquivo. Vamos lá. Bom, o que eu deixei para vocês? Além da gente discutir, né, essas ferramentas inovadoras que contribuem para o desenvolvimento das pessoas, a administração contemporânea, ela também está permeada por algo muito importante hoje, que é o chamado ESG. A sigla, ela está em inglês, né? E embora essa sigla já em inglês, a gente ajusta aí para o português, né? Nós estamos falando de administração contemporânea, dos nossos dias. E o que é que permeia essa administração dos nossos dias? Ela está permeada por tecnologias, a nossa administração está permeada por essas ferramentas inovadoras para desenvolver pessoas, e a administração contemporânea, ela está permeada por questões que influenciam os negócios, questões relacionadas a meio ambiente, sustentabilidade e governança. Então, por isso que eu deixei um texto para vocês, e do texto pedi para vocês pesquisarem mais um pouquinho aí, além do texto até, né? O que vocês conseguiriam aí, para a gente começar a discutir hoje, então, essa questão do ESG, certo? Vamos começar, então? Vocês fizeram a leitura da revista lá que eu mandei para vocês? Sim, professora. Gostaram ou não do artigo? Bem interessante. Foi professora. agradável? Foi agradável fazer essa atividade ou não? Fez só por obrigação? Ou foi legal fazer? Foi legal, professora. Deu para aprender um pouco mais. Legal. Então, tá bom. Então, vamos lá. Bom, então vocês ficaram com o artigo, e aí nesse artigo ele aborda a questão do aspecto do ambiental, social e da governança. Eu deixei 6 questões para vocês responderem para mim. E eu falei que era para pesquisar no artigo e avançar na pesquisa, né? Não é ficar só lendo o artigo. O que é que vocês conseguiram pesquisar com relação ao Pacto Global e os princípios universais? Quem quer comentar a primeira para mim? O que vocês descobriram aí? O que é esse Pacto Global, né? E o que são esses princípios universais que hoje estão influenciando nos negócios? Quem começa? Eu coloquei, professora, que o Pacto Global ele nasceu da necessidade de mobilizar a comunidade empresarial do mundo para a adoção de seus valores fundamentais e internacionalmente aceitos em suas práticas de negócios. Daí os seus principais objetivos, que são os princípios universais, né, são a proteção aos direitos humanos, a não participação em violações desses direitos, apoio à liberdade de associação e à negociação coletiva, a eliminação do trabalho escravo, a abolição efetiva do trabalho infantil, o fim da discriminação no emprego, a abordagem preventiva quanto aos desafios ambientais, a promoção da responsabilidade ambiental, o incentivo à difusão de tecnologias sustentáveis e o combate à corrupção. Perfeito, perfeito. De quando que é isso? O Pacto Global foi lançado no ano de 2000.
tá? Então, vocês veem, hoje está tendo um foco muito grande nas questões desse pacto global, né? E você vê, nós estamos no ano de 2021. Na verdade, isso aí já tem 21 anos, certo? Olha só, 21 anos e ainda não pegou completamente, hein? 100%, né? Ainda não pegou 100%, certo? Mas está perfeito, Luiz Fernando, é isso mesmo, né? Esse pacto global é uma iniciativa das Organizações das Nações Unidas, partiu da ONU, do secretário-geral da ONU, né? Lógico, esse secretário e os demais componentes da ONU, né? Eles estavam vendo ali os grandes problemas que a sociedade e a economia estavam sofrendo. Esses problemas da sociedade, da economia, era justamente por conta de questões ambientais, de questões sociais, né? Então, eles fizeram esse pacto, né? Convidando aí a iniciativa privada, as empresas, a aderirem a esse pacto, né? Pacto é um acordo, né? Esse pacto global é um acordo. E foi justamente isso que o Luiz Fernando falou para nós. E qual era o foco desse acordo? O foco desse acordo eram 4 grandes áreas envolvendo 10 princípios que ele falou para nós, envolvendo direitos humanos, direito do trabalho, proteção ambiental e o combate à corrupção, que é a questão da transparência. Então, dentro dessas 4 áreas, aí eles vão lá relatando o item por item de cada princípio. Dentro de direitos humanos, colocaram 2 princípios importantes que os empresários deveriam adotar. Os empresários deveriam respeitar os direitos humanos e impedir as violações. Que no direito do trabalho, esses empresários também deveriam abolir o trabalho forçado, abolir trabalho infantil e eliminar discriminação no ambiente de trabalho. Com relação à questão ambiental, trabalhar na prevenção aí dessas questões do meio ambiente. Os empresários deveriam também se responsabilizar por essas questões ambientais, né? E que os empresários deveriam encorajar aí o uso de tecnologias que não agredissem o meio ambiente. E o último item, que era o combate à corrupção, a transparência dessas organizações, certo? Então, essa questão de propina, né? Abolir questões de propinas, abolir ações aí, né? Que acabam, de uma forma direta ou indiretamente, afetando a sociedade, afetando as pessoas, né? Se eu falo em pobreza, né? Se eu falo em pessoas passando fome, né? Ou seja, a sociedade é quem sofre. Gente, somos nós que sofremos com os maus gestores. Seja gestor público, seja gestor instituição privada, né? Sempre que nós temos aí um gestor que ele não alinha, né? Se ele visar só o econômico, se ele não visar a questão da sociedade, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer. Então, por isso que, a partir do ano 2000, a Organização das Nações Unidas estabeleceu esse pacto, esse acordo com os empresários, né? Para que houvesse engajamento em cima desses 10 princípios aí.
Ó, nós estamos em 2021. Acabou a corrupção? Acabou o trabalho forçado? Acabou a discriminação no ambiente de trabalho? Então, imagina se a gente não toma iniciativa nenhuma, né? Pode estar 10 vezes pior, certo? Alguém ficou com dúvida nessa primeira questão ou não conseguiu pesquisar? Alguém teve dificuldade na primeira questão? Ou quer acrescentar alguma coisa? Sim. Vamos, pessoal, acorda, gente, vamos lá. Vamos para a segunda questão. Quem vai responder para mim o que são e quais são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS? Quem vai comentar a segunda questão? Eu coloquei os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e prosperidade. São eles erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, e parcerias e meios de implementação. Perfeitinho, perfeitinho. É isso aí, Giovana. Tá certinho, né? Então, olha só, o Pacto Global é do ano 2000. 15 anos depois, hein? Foi estabelecida uma agenda para que ocorresse o desenvolvimento sustentável. E que, olha só, estava em 2015. E que essa agenda que foi combinada, ela estabeleceu alguns objetivos que deveriam ser alcançados até o ano de 2030. Nós estamos em 2021. Certo? Estabeleceram, então, objetivos, metas, para que ocorresse esse desenvolvimento sustentável do mundo. Né? Então, esse ODS aí, o Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele faz parte de uma agenda que começou no ano de 2015 e que deveria ser cumprida até 2030. Não sei se vai dar tempo. E quais são, então, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Os que a Giovana colocou para nós, né? São 17 objetivos a serem alcançados, certo? E o setor privado, as empresas, têm um papel essencial para contribuir na implementação desses objetivos. Por quê? Por conta de serem detentoras de poder econômico, né? O dinheiro está ali, estão com essas empresas. Então, elas têm aí, logicamente, envolve o governo, mas envolve também fornecedores, colaboradores, consumidores, né? Então, esses 17 objetivos que foram traçados, a previsão é que isso seja alcançado até 2030, tá? Eles fazem parte de uma agenda que foi elaborada em 2015. E aí vem mesmo, né? Acabar com a pobreza. Será que até 2030 não tem mais pobreza? Acabar com a fome,
né? Proporcionar uma vida mais saudável, uma educação inclusiva, a igualdade de gênero, né? Água, saneamento, energia, emprego, né? Indústria sustentável, diminuir a desigualdade entre os países muito ricos e países na miséria, uns muito ricos, outros muito pobres, certo? As empresas usar padrão de produção e de consumo que sejam realmente sustentáveis, né? O uso dos oceanos, dos mares, das florestas, da biodiversidade. Termos uma sociedade mais pacífica. Olha o terrorismo aí. Olha lá Israel e Palestina. Termos uma sociedade mais pacífica, né? Fortalecer as parceria global. Então, tá aí, né? Ou seja, existe uma carta de intenção, existe essa carta de intenção, muitas empresas já contribuem, fazem ações ou práticas para contribuir para isso, muitas organizações já fazem, e a intenção é de conseguir agregar um número cada vez maior, né? Já que as instituições, as organizações detêm o poder econômico, se elas têm o dinheiro, né, elas precisam contribuir para uma sociedade melhor. Essa é a ideia principal. Belezinha? Muito bom, Giovana. Vamos, então, para a terceira questão. A terceira quer saber quando e como apareceu esse termo ESG. Ambiental, social e governamental. Quem vai comentar para mim? Quem que se habilita? Já foi o Luiz Fernando, já foi a Giovana. Quem é que vai agora? Vamos, pessoal. Quem é que pode contribuir? Cauane, dá? Alguém dos meninos? Gabriel, vamos lá? Pode ser, Gabriel? Você fez? Marco? Quem é o próximo, gente? Bruna? Quem comenta a terceira? Diogo? Que as empresas têm que estar adequadas ao meio ambiente, respeitando o meio ambiente, atualmente, né? Isso. Que aí, então, ela consegue, então, ganhar investidores. As pessoas investem, né? Passa credibilidade às empresas que têm práticas, ações, né? Voltadas para a questão ambiental, para a questão social e para a questão da governança. Se a gente pega uma empresa, por exemplo, que ela emite muito poluente, ela não tem, né? Poucos investidores vão querer investir o seu dinheiro naquela empresa porque é um risco muito grande e que talvez pode até mais pra frente dar um problema, né? Perfeito, perfeito. Até os próprios consumidores hoje, quando ele vai consumir um produto, ele quer olhar, né, se a empresa aí de onde ele está comprando esse produto, se é um produto
se a empresa, se ela é séria, né? Se a empresa não é poluidora, né? Se esse produto, se essa empresa, ela respeita alguma causa social, né? Às vezes tem empresa que vende, por exemplo, brinquedos e destina uma parte do dinheiro para investir, por exemplo, em creches, para investir em coisas para crianças, né? Ela tem ação social, né? Projetos. Muito bem. Então é isso mesmo, né? É o que o Diogo colocou para nós. O que é o ESG? É uma sigla que está amarrada em 3 pontos principais que são cobrados das empresas hoje, das ações dela, das práticas, né? O que ela pratica, o que ela faz para melhorar, para contribuir com o meio ambiente, o que ela faz para melhorar a vida social, né? A vida das pessoas na sociedade. E o que ela faz para melhorar em termos de governança, de transparência, né? Que ações que ela promove nesse sentido. Então, realmente, é uma iniciativa, né? Essa iniciativa é de 2004, 2005, né? Isso a partir de 2004, 2005. E aí tem uma série de itens para dizer se a empresa responde de forma correta às questões ambientais, sociais e de governança. E aí é como se fosse um questionário mesmo, tem vários itens lá onde a empresa é avaliada. E lógico, se ela atende ao que eles chamam de PRI, Princípios do Investimento Responsável, lógico, mais investidores colocam dinheiro nessa empresa. Por quê? Porque sabe que ela é uma empresa séria, ela abraça uma causa social, né? Seja, sei lá, para criança, seja para o idoso, seja um projeto para a pobreza, seja lá um tipo de projeto que for, né? Ela deixa ali parte do recurso dela, ela aplica, né? Parte do recurso dela para melhorar a vida da sociedade, ou até mesmo da questão ambiental, certo? Então, é nesse sentido aí. Muito bom, Diogo, obrigada. E aí vocês têm a quarta questão. O que aborda a quarta questão? Está perguntando, de acordo com o que vocês leram lá, cite algumas práticas, algumas ações que o setor de RH, né, do setor de RH, que são associadas a essa temática do meio ambiente, do social e da governança. Quem vai comentar? Eu comento, professora. Belezinha, vamos lá. O que você pegou? Tá. Atrair pessoas de grupos minoritários, conscientizar os funcionários sobre diversidade, pensar em políticas e acessibilidade e construir um projeto de equidade de gênero, invariavelmente são pautas do setor de pessoas. Isso. Tá aí. Boas práticas, algumas, né? Ah lá. Atrair pessoas de grupos minoritários, né? Hoje, gente, nem tanto, mas antes tinha muito nisso, né? A empresa japonesa só queria contratar japonês. Antes tinha isso, né? Já barrava a pessoa no processo seletivo, né? Ou empresas que não aceitavam muito mulher para trabalhar, ou mulher em cargos de gestão. Isso aí é realidade, né? Então, atrair pessoas de grupos minoritários, né? Contribuir para quebrar essas barreiras, né? É trazer a igualdade. Você tem que olhar a competência da pessoa, você não tem que olhar qual é o sexo dela, se é feminino, masculino, você não tem que olhar a cor da pele, você não tem que olhar a religião dela, você tem que olhar se ela tem competência ou não. Então, olha lá, contratar pessoas que sejam de grupos minoritários. Qual outra prática?
conscientizar os funcionários sobre diversidade. Porque tem muita gente que tem resistência. Tem gente que ele torce para um time de futebol, ele não admite que o outro torça para outro time. Tem que todo mundo torcer para o time dele. Tem gente que tem uma religião, não aceita, só aceita a religião dela, não aceita que o outro tem outra religião, outros costumes, outra cultura, outros hábitos, né? Nós temos que aprender a viver com o diferente da gente, com aquilo que é diferente da gente. O mundo não é só esse mundo nosso. Então, essa questão da diversidade. Pensar em políticas e acessibilidade, né? Então, essa acessibilidade, a empresa criar ambientes, né, que permitam ali ter colaboradores de tudo quanto é tipo. E às vezes a pessoa é cadeirante, então ela vai precisar ter algum móvel adaptado ou o próprio ambiente adaptado, né? Às vezes precisa ter rampa, né? Acessibilidade é nesse sentido, né? E às vezes a pessoa tem alguma deficiência física, e aí você tem que fazer alguma adaptação na organização para essa pessoa poder ser incluída. E mesmo quebrar o preconceito das outras pessoas, né? Porque tem isso também, tem a questão do preconceito, certo? Então, essa questão da acessibilidade, a empresa que dá condições para isso, né? Criar um projeto de equidade, de justiça, de igualdade em termos de gênero, né? Tem lugar, gente, que até hoje o homem ganha mais que a mulher, faz a mesma função e o homem ganha mais, porque é homem. Ainda temos isso, né? Nós estamos em 2021. Então, são práticas, algumas, né? Práticas que as organizações podem adotar para ir quebrando aí esses preconceitos, para ir quebrando essas barreiras, né? Tá? E que isso, lógico, contribui para uma sociedade melhor. A partir do momento que a gente esteja mais aberto para aceitar aquilo que é diferente de nós, né? A partir do momento que a gente está mais aberto para aceitar o que é diferente de nós, a sociedade evolui, né? A sociedade evolui. Isso não quer dizer que eu tenho que ir lá e fazer o mesmo que o outro está fazendo. Não é isso. Respeitar cada um, né? Respeitar. Cada um é cada um, tá? Então, muito bom aí, Bruna. Essas são algumas das práticas, né? Que a empresa pode adotar, né? Já ajuda. Hoje tem até, assim, empresas que têm lá, né? Para indústrias, para comércio, seja lá o tipo de empresa, né? Ela tem X funcionários, ela já até deixa um percentual ali para contratar pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Ela já dá abertura para isso hoje. Percentual lá para contratar pessoas com deficiência, né? Eu mesmo tenho um colega que o irmão dele tem Down, né? E mesmo com Down, o irmão dele consegue trabalhar lá de ajudante dentro de uma indústria e ele trabalha, vai todo dia, levanta cedo, vai trabalhar mesmo com Down. Quer dizer, entendeu? E isso é bom para a sociedade, porque a gente vai quebrando o nosso preconceito. A gente tem preconceito com um monte de coisa, e a gente tem mesmo, né? Mas a gente pode melhorar, a gente pode mudar isso, tá? Então, a gente vai tendo uma sociedade melhor, belezinha? Quem é que vai seguir para mim com a questão 5? O grande desafio dos profissionais atuantes na área, né, ambiental, social e de governança é o greenwashing. Por quê? Quem que responde aí para mim sobre esse greenwashing?
Já foi o Luiz Fernando, já foi a Giovana, já foi o Diogo e já foi a Bruna. Quem segue? Com a questão 5. Raira, tá com a questão 5 aí na mão? O Lucas mandou no chat, professora. O Lucas, eu não tô vendo. Não dá para ele falar? Deixa eu ver aqui. Eu nem abro o... Ah, ah. Tá. Nossa, tá. Lucas, vamos dar uma melhoradinha aí. Tá bom o que você escreveu, tá? Tá bom, mas precisa de um ajustezinho aí, ó, tá? Primeira coisa, Lucas, o que é esse greenwash? Você viu lá você conseguiu ver no texto o que é o greenwash? Sim ou não? Será que não está me ouvindo? Não, né? Bom, não sei se ele está. Vamos lá. Mas aí você. Bom, Lucas, vamos lá, vamos ajustar a resposta, para você melhorar a resposta, tá? Ela tá boa, mas precisa ser melhorada. O que primeiro aqui está perguntando, né? Que o grande desafio do pessoal é com relação ao chamado greenwash. Por quê? Porque eles chamam esse greenwashing de banho verde. O que é esse banho verde? É quando a empresa, né, ela faz ali algumas ações pontuais, né, não são ações assim efetivas, ela não tem um projeto voltado realmente para a questão ambiental. Ela só dá uma melhorada ali na imagem dela para dizer que ela pratica ação voltada para a questão ambiental, social e de governança. Então, é como se fosse uma maquiagem, né? Esse greenwashing aí é um banho verde só para a empresa poder dizer, divulgar algumas ações que ela faz, né? E para melhorar a imagem dela. As pessoas vão dizer, nossa, essa empresa aqui, ela pratica aí o ESG, né? Mas, na verdade, ela faz, às vezes, só uma ação ou outra. Não é uma empresa engajada com projetos, né? Um projeto certo, um projeto fixo voltado para isso, tá? Então, essa questão aí é nesse sentido. É banho verde que é para dar uma melhorada na imagem da empresa, tá? Banho verde para ela dar uma melhoradinha na imagem dela, mas ela não está realmente preocupada com nenhuma questão, assim, uma causa, né? Uma coisa mais com propósito maior. Ela não está com propósito maior, ela está com propósito só de dar uma maquiada aí na imagem para poder vender mais produto, para dizer que ela abraça alguma causa aí e acabou. Certo? Então, esse greenwashing, ele é, né? Na verdade, nesse sentido. O que não é bom, muita empresa faz isso, né? Faz lá uma caridade, uma ação e vai dizer que ela é uma empresa socialmente correta, né? Que ela é uma empresa que está preocupada com o social, tá? Muito bem. E para nós finalizarmos agora, vamos então, cite algumas práticas de empresas brasileiras associadas à ESG. Quem vai comentar essa última? Quem que se habilita agora? Rapidinho para a gente terminar fazer chamada. Professora, eu coloquei organização de grupos de afinidades para projetos de inclusão de minorias,
presença de mulheres na liderança, benfeitorias e doações à população. Aí eu não coloquei o nome da empresa, mas foi a Suzano, que é uma empresa de papel, que criou esses grupos de afinidades e projetos de inclusão de minorias, e uma empresa farmacêutica que fez essas benfeitorias e dedicaram uma parte da produção a fabricar álcool em gel e distribuir para a população. E teve mais uma doação que eles fizeram também, que falava no artigo, não vou me recordar agora certinho. Tá ok, Giovana, tá ok. Isso, né? Aí tá lá no artigo. Essa empresa, a Suzano, ela faz papel, esse papel que a gente usa, né? E lá no artigo tá falando que a Suzano, que é uma empresa de papel e celulose, imagina, uma empresa com 35 mil funcionários. 35 mil funcionários, né? Minha cidade tem 15 mil habitantes. A empresa tem 35 mil funcionários. Então, lógico, ela adota lá algumas ações, né? Lógico, primeira coisa que porque ela precisa de árvore, né? Ela precisa da celulose para fazer o papel, né? Então, ela precisa de árvore. E lógico que então ela tem lá um programa de sustentabilidade, né? Onde ela faz esse investimento ali, né? Pode ser em cima de replantio, né? Ela faz investimento em projetos de inclusão social, contrata, né? Minorias, mulheres, negros, né? Lá está citando, ela contrata esse tipo de pessoas, certo? E aí tem, então, várias ações aí que a organização vai fazendo, né? Lá tem projetos para 2005 e 25, né? Para 2025, ela já está estabelecendo lá a chegar a 30% de pessoas negras em cargos de liderança dentro da empresa, 30% de mulheres em cargo de liderança, né? Ela quer ser 100% inclusiva, né? Para esse pessoal aí da diversidade, né? Então, aí vai citando várias práticas dela, seja com relação ao meio ambiente, né? Como também com relação aos colaboradores, aos profissionais, né? E como bem lembrado, Giovanni, aí dá o exemplo também da farmacêutica, da Merck, né? Essa Merck, ela conseguiu aí também alavancar essas práticas no Brasil, né? Ela tem projetos que são globais, certo? Mas aqui no Brasil, em específico, ela conseguiu aí desenvolver ações de cunho social, ambiental, né? E conseguiu também excelentes resultados em cima disso. Ela também começou a trabalhar os 3 pilares lá: diversidade, inclusão e igualdade, né? E ela fala da questão da igualdade de gênero, presença de mulheres na liderança, né? E aí ela vai relatando algumas experiências onde ela teve bastante sucesso, né? E lógico, o foco sempre aí, principalmente, né, na preocupação social, né, em melhorar a vida das pessoas. E se tem preocupação social, como essa Merck é uma indústria farmacêutica, né? Aí, então, relata mesmo o que você falou, Giovana, a doação que ela fez de vários litros lá de álcool em gel, né? Para as instituições, para os funcionários, para os familiares, né? Doação que ela fez em cesta básica, e doação de produto de limpeza, né?
e caminha nesse sentido aí. Então, pessoal, o objetivo maior de trabalhar esse tema com vocês, primeiro, porque se nós estamos falando de administração contemporânea, vocês têm que estar com tudo isso aí afiadinhos com essas questões que estão acontecendo no mundo, né? Hoje não dá para um gestor ignorar essas temáticas, né? Não dá para o gestor passar de olhos fechados por tudo isso. Embora a gente tenha exemplos aí de empresas multinacionais, empresas de grande porte, nada impede que pequenas empresas também possam adotar certas medidas, né? Seja para economizar, por exemplo, para desperdício de água, desperdício de energia, né? Pode ser com pequenas ações, não deixar a luz acesa, sair dos ambientes, apagar a luz, né? Torneira, fechar a torneira, seja em pequenos desperdícios que podem ser cortados, né? Papel, usa o outro lado para o rascunho, até eu, gente, até hoje, eu guardo todos os meus rascunhos aqui, coisa que eu imprimo não dá certo, eu uso tudo, meus papéis, usa o lado do rascunho, por que jogar fora, porque o papel não, né? Usa o verso do papel. Então, não precisa ser uma multinacional, não precisa ser uma empresa mega, pequenas ações, né? Dá para ser feitas para a gente melhorar a nossa condição de vida, certinho? A gente contribui de alguma maneira, mesmo sendo pouquinho, a gente dá a nossa contribuição. Tá ok? Belezinha? Gostaram do tema? Eu gostei, achei bem interessante. Legal, que bom. Então, vamos para a chamada. Andriele. Beatriz. Presente. Beleza. Tá bom, obrigada. Bruna. Presente. Bruno. Elvira. Gabriel.